Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Nossa, gente, é eu apertar aqui pra começar a gravar, do nada, umas motos dando grau, gente falando do lado de fora, que loucura. Eu moro em um condomínio que fica de frente pra uma avenida, sabe? Ai, gente, então às vezes, tipo, eu estou falando alguma coisa, aí do nada uma moto começa a passar, fazendo um barulhão super alto, daí eu tenho que parar no meio da frase, respirar e retomar, e vocês não percebem isso por motivos de a magia da edição, né? Mas tudo bem, enfim, gente, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Começo de ano tá indo bem pra todo mundo. Bom, antes de começar o episódio de hoje, eu queria comentar algumas coisas. Eu vou tentar ser bem rapidinho, não sei se eu vou conseguir, mas a primeira delas é que alguns de vocês devem ter visto que eu publiquei lá no meu perfil pessoal do Instagram de que eu tô tirando um tempo fora das redes sociais. E por que eu tô comentando isso aqui também? Porque eu vivo falando aqui de que eu sigo todo mundo de volta, tanto no perfil do podcast quanto no meu perfil pessoal, e nesse tempo que eu vou estar fora, eu não vou conseguir fazer isso. Então não desistam de mim. Quando eu voltar, eu sigo todo mundo de volta. E bom, eu fiz uma publicação pública a respeito disso. Algumas pessoas talvez estejam curiosas para entender o que tá acontecendo e tal. Não que minha vida seja muito relevante, olha só. Enfim. Mas basicamente, eu vivo levantando a bandeira da saúde mental aqui no podcast, sobre como é importante a gente fazer terapia e tal. E o ano passado aconteceram algumas coisas muito boas e outras coisas super ruins comigo, e começar esse ano ignorando essas coisas não faz sentido. Então eu vou tirar esse tempo pra cuidar da minha saúde mental e tal, colocar a cabeça no lugar e tocar alguns projetos pessoais. O podcast não vai ser afetado, a gente vai ter episódio até o final de janeiro, né? A gente vai terminar essa temporada no final de janeiro. E é isso, gente. Em breve a gente volta com as baterias devidamente carregadas, né? E é basicamente isso. A coisa de número 2 é que, desde que o podcast começou a tomar proporções cada vez maiores, assim, muitas pessoas estão chegando e tal, e muitas pessoas têm trazido feedbacks positivos, relevantes, feedbacks que fazem sentido, e algumas dessas coisas que fazem sentido e estão ao meu alcance, eu faço, e algumas outras que demandam outras questões, eu infelizmente não consigo fazer. E uma coisa que sempre eu falo ao final de cada episódio é aquela brincadeirinha lá do e qual moral a gente pode tirar desse caos, né? E isso nasceu aleatoriamente na gravação do episódio 1 e foi algo que eu acabei trazendo como algo do formato, né, da minha contação de história, e é algo que é extremamente dividido entre as pessoas que adoram e entendem de que, é um momento de escracho do episódio, é um momento de falar alguma coisa tosca relacionada a tudo que foi falado, enfim, é uma brincadeira. E tem outras pessoas que super odeiam, super não gostam, e tá tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. Só que uma coisa que eu queria deixar claro é que o propósito do podcast é basicamente a gente ouvir histórias, a gente se divertir ouvindo essas histórias. São histórias de pessoas que passaram determinados infortúnios na vida, que hoje em dia conseguem rir desses infortúnios, por isso que essas pessoas acabam me escrevendo. Então, de maneira alguma, eu tenho o propósito de trazer qualquer tipo de letramento aqui. Eu sei que involuntariamente a gente acaba trazendo algumas questões que são relevantes e que nos ajudam a entender um pouco mais da comunidade LGBT, mas eu não me sinto preparado e eu não acho que eu sou a pessoa correta para utilizar os episódios do podcast para fazer um letramento e trazer os meus ideais, ou muito menos forçar as minhas ideias para vocês, entendeu? Então que a gente possa estar aqui com essa vibe de curtir, de ouvir as histórias, de dar risada quando tem que dar risada, de se emocionar quando tem que se emocionar, de se indignar quando tem que se indignar, e é isso. Vamos ter esse momento juntos. E a respeito desse lance do qual moral a gente pode tirar desse caos, eu queria anunciar de que a gente não vai ter mais isso nos episódios, tá bom? E a gente fez uma varredura nos episódios anteriores e a gente removeu esse trecho de todos os episódios. As plataformas estão recebendo esses áudios editados pouco a pouco, então se vocês derem play, talvez tenha algum episódio ou outro que ainda esteja com e qual moral a gente pode tirar desse caos? Mas a gente resolveu tirar isso, de fato pra mim é algo que não faz mais sentido pra esse momento do podcast. Quem gostava muito desse momento não fica triste, a gente tem muito mais coisas legais
que não esse momento. E pra quem não gostava, é isso, gente. Tá removido, feedback recebido, feedback acatado, tá bom? E eu falei que eu ia ser sucinto, mas no final, meu Deus, 5 minutos de episódio já se passou. E eu ainda não comecei a contar o caos. Então vamos pro caos de hoje, pelo amor de Deus. O caos de hoje, quem me contou foi o Célio. O Célio é de lá do Rio de Janeiro. E ele pertence a um grupo de amigos há anos, assim. E o detalhe é que quando esse grupo se juntou, no primeiro semestre ali da faculdade, todo mundo era hétero. Só que depois que a galera se formou, não tinha mais um pra contar a história, gente. O Célio, inclusive, ele é formado em psicologia. Inclusive, gente, como tem psicólogo que escuta Causas do Vale, eu fico indignado, porque... Não indignado negativamente falando, né? Eu fico surpreso, acho que essa é a palavra. Porque eu sempre dou uma stalkeada básica quando alguém segue a gente lá no perfil do Causas do Vale, né? No Instagram. E minha nossa, gente, tem muita gente da psicologia. Já dá pra gente marcar uma sessão coletiva, o que vocês acham? Ai, ai. Mas enfim, teve esse dia que ia rolar uma socialzinha na casa de uma das meninas desse grupo de amigos ali do Célio. E, gente, é o tipo de socialzinha que eu amo. Que é basicamente se juntar na casa de alguém, comer um lanchinho. O pessoal não fala lanchinho hoje em dia, né? Fala finger food. Tomar uns drinks, jogar um baralho, jogar a conversa fora. Delícia, gente. Esse é o meu tipo de rolê. Pode me chamar que eu vou. Só que naquele dia em questão, o Célio ele tinha algum compromisso lá que basicamente ia fazer com que ele fosse o último a chegar na socialzinha, assim. E aí, pra acelerar o processo, né, pra ele chegar mais rápido na casa da amiga dele, depois do compromisso, ele chamou um carro de aplicativo. E aí, quando o motorista parou o carro ali em frente à casa dos pais do Célio, ele abaixou o vidro e perguntou, né, Célio? E aí ele respondeu que sim. Só que diz o Célio que foi um Célio muito em dúvida, assim, tipo, Célio? Mas talvez tenha sido só a impressão dele, né? Enfim. Daí diz o Célio que quando ele abriu a porta ali traseira pra entrar no carro, né? O banco do passageiro, que é aquele que fica do lado do motorista, né? Tava muito pra trás. Então ele já entrou ali no desconforto, né? Porque o banco tava encostado bastante assim no joelho dele. E aí o motorista, né, vendo isso, falou: opa, desculpa, eu vou puxar aqui pra você. E aí puxou o banco pra frente. Só que nessa hora, o motorista simplesmente falou: é que eu achei que você iria querer sentar na frente. E aí, nessa hora, já acendeu uma lâmpadazinha na cabeça do Célio, né? De, opa, né? O que tá rolando aqui? Achou que ia sentar na frente? E aí, depois disso, né? Depois que a corrida se iniciou, o Célio percebeu que o motorista tava olhando muito pra ele pelo retrovisor. Tipo, toda vez que o Célio olhava, tava o reflexo do motorista olhando pra ele. Só que até então, o Célio fingindo normalidade, né? Até que o motorista começou a puxar assunto de casualidades. E aí o motorista falou, tá calor, né? E aí o Célio, pois é. E diz ele que o motorista, né, falou, nesse tempo só dá pra trabalhar de shorts, senão não dou conta não. E o Célio, né, né, pois é. E aí, pra lascar com tudo, o motorista foi e acrescentou logo em seguida. A única coisa chata de trabalhar de shorts é que a galera fica reparando muito, né? Repara na perna, repara no volume. E aí, nessa hora, ele já deu uma pecada ali no, né? Mas calma, gente, isso não é um conto erótico, tá bom? Aguenta o coração de vocês que vocês já vão entender onde tudo isso vai parar. E aí, né, basicamente o Célio começou a entrar na onda dos papos do motorista. O Célio presumiu que o cara deve ter sacado que ele é gay e jogou a isca, né? Problemático? Sim, porque, né, não é por ser gay que você tá disponível sexualmente o tempo inteiro, mas nesse caso o Célio tava completamente disponível, gente. Ele tava afim horrores, então ele e o motorista ficaram conversando putaria ali no caminho. Tempos, até uma hora que o motorista encostou em uma rua escura e deserta, o Célio pulou pro banco da frente e ele foi ali ajudar um motorista a resolver um negócio que ele tava precisando, coitado do motorista. O motorista tava muito necessitado, gente, é da natureza do gay ser prestativo. Eu acho que eu já até comentei isso em algum episódio, é da natureza do gay ajudar as pessoas. Mas, né, por fim, o Célio, né, terminou o serviço ali no moço, né, e ainda faltavam uns 5 minutinhos de trajeto ainda pra ele chegar lá na casa da amiga. E aí eles retomaram ali o papo e diz o Célio que um motorista falou algo do tipo... Caraca, irmão. Não, brincadeira, não vou fazer o sotaque carioca. Eu adoro o sotaque carioca, gente. Cariocas que escutam Caos do Vale. Eu amo o sotaque de vocês. É sério. E aí ele falou, né? Caraca, irmão, foi tão bom quanto eu lembrava. E aí o Célio
estranhou, né? E perguntou, né? Ué, mas fazia tempo que você não recebia uma, né? Isso aí que vocês estão pensando. E o motorista falou que não, que ele não tava falando naquele sentido, que ele tava falando isso por conta da outra vez que ele tinha levado o Célio pra casa e o Célio tinha dado uma mamada nele. E aí, quando eu li isso no e-mail, eu fiquei, ué, como assim? Mas o Célio já tinha conhecido o motorista antes? Só que, como disse o Célio no e-mail, calma, gente. Só calma, acompanhem. E aí o Célio respondeu pro motorista, né? Putz, é verdade, né? Quanto tempo faz mesmo? E aí o motorista respondeu, acho que faz um mês mais ou menos, não é? E aí o Célio, né, surfando na onda, falou, caraca, faz um mês. Nossa, mas que bom que foi gostoso de novo, né? E aí o motorista, sim, eu achei que você ia me reconhecer, eu já tinha até puxado o banco pra trás pra você ir bem à vontade na frente. E o Célio, né, respondeu, né, eu achei que você não ia lembrar de mim, e blá blá blá. E o motorista ali falando, né, que o Célio tinha falado que da próxima vez que eles se encontrassem, ele ia, né, fazer a coisa toda e não só dar, né, uma mamadinha. Só que o auge, gente, foi quando o motorista simplesmente perguntou pro Célio, mas você foi banido no aplicativo, né? Porque você tá aparecendo com outro nome. E aí o Célio falou, não, é que esse é meu segundo nome, né? E aí o motorista, né, de acordo com o Célio, ficou indignado com essa informação. Ele falou, é sério? Caramba, seus pais são criativos para nome composto, hein? Como que é seu primeiro nome mesmo? Cássio? Tássio? E aí o Célio falou, isso, exatamente, Tássio. O pessoal estranha e tal, né? Ai, gente, meu Deus. E aí o motorista encostou em frente ali à casa da amiga do Célio e falou, né, tá bom, Tássio Célio, né, você tem meu número e tal, se precisar só manda mensagem que se eu estiver perto eu te busco e da próxima vez você vai ter que dar pra mim, hein. E aí o Célio, opa, com certeza, a gente marca. Deu aquele sorrisinho amarelo e desceu do carro. E aí a hora que o Célio desceu do carro, gente, ele só secou o suor da testa assim, e deu uma respirada funda porque ele tava chocado com o que tinha acabado de acontecer. E não, ele não tava chocado porque ele mamou o motorista, gente. É porque o Célio simplesmente tem um irmão gêmeo chamado Tássio. Sim, gente, gêmeos extremamente parecidos. E essa não é a pior parte. A pior parte é que quando o Célio se assumiu gay, rolou todo um reboliço na família dele por conta de preconceito, etc e tal. Tanto que hoje em dia ele diz que a família dele mais tolera do que aceita o fato dele ser gay. Só que quando essa bomba, né, entre aspas, dele ser gay estourou e a família foi completamente contra ele, o Tássio, né, o irmão gêmeo do Célio, também se juntou ali com o time da homofobia e vivia hostilizando o Célio no começo, assim. E ele chegou até a conversar com o Célio, pedindo pra ele não dar aquele desgosto pra família e blá blá blá. E a cereja do bolo é que além do Tássio se autodenominar hétero, ele namora com uma menina uns 2, 3 anos mais ou menos. Agora vocês coloquem no lugar do Célio, simplesmente pegar um motorista de aplicativo, descobrir na prática que o irmão dele, homofóbico velado, já tinha dado, né, uma mamada no motorista. E desde que tudo isso aconteceu, o Célio, ele não sabe o que fazer com essa informação, né? Tudo segue na normalidade, ele não observou nenhum comportamento suspeito no irmão, nem nada do gênero. Ele, inclusive, baixou todos os aplicativos de pegação possíveis para ver se o irmão dele tinha perfil, ou se aparecia alguém a 0 metros de distância dele e tal, quando o irmão estivesse em casa. E, honestamente, eu não sei quais atitudes suspeitas ele esperava flagrar do irmão, né? Porque muito provavelmente ele é dessa vibe do sigilo, né? Então, enfim. E apesar dos pesares, o relacionamento de irmão dos dois já estava em um outro lugar, já que a família, né, entre aspas, tolera a sexualidade do Célio. Então esse é um assunto que nem entra mais em pauta entre os dois. Eles têm um relacionamento ok de irmãos. E longe de mim, quilômetros de distância de mim, querer aconselhar você, Célio, mas se vingar do seu irmão usando essa informação, não vale a pena e pra mim não faz sentido. Eu acho que, né, acho isso uma coisa ruim. E assim como você teve seu processo de descoberta da sexualidade, uma hora seu irmão vai ter o dele, né? Não é possível que ele vai viver no armário pra sempre. Então acho que meio que let it go, assim. No mais é só ficar feliz que sem querer você realizou o fetiche que muito gay tem por aí de pegar motorista de aplicativo. É complicado isso aí, gente. Complicado, né? Ambiente de trabalho do cara.
Mas, enfim, né? Foi tudo consentido. E se alguém quiser deixar algum conselho pro Célio a respeito disso, a respeito do que ele deve fazer, pra mim ele não deve fazer nada. Mas se alguém tiver algum conselho, coloca aí na caixinha que eu encaminho pra ele, tá certo? E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo Causos do Vale. Beijo. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.